Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma provocação e não quero que ninguém se sinta agredido, ferido, porque eu estou pregando para mim, tá bom? Para todos nós. A pergunta que eu quero fazer a você é: qual é a importância de Deus na sua vida? Na sua escala de prioridades, você não precisa me responder em voz audível, mas eu queria que você guardasse essa pergunta e ao longo dessa meditação, dessa reflexão, você pensasse sobre o grau de importância de Deus em sua vida. Aí, na escala de prioridades, onde Ele está, em que patamar Ele está. Nós somos religiosos. Eu acho que todos aqui, não sei se todos, mas eu diria que a grande maioria de nós, independente da denominação que nós professamos, nós nos consideramos religiosos. Não é verdade? Indo para as igrejas, tentando agradar a Deus de alguma forma. Mas quando a gente pensa sobre o que isso muda na minha vida, qual o grau de relevância, nós cantamos aqui várias músicas que falavam sobre Ele é o único digno de receber. Na verdade, nós não cantamos, o pastor indicou, mas o grupo de música já tinha escolhido outro. Mas se você olhar as letras das músicas que foram cantadas, todas elas falavam sobre o tema que eu quero refletir hoje à noite, que é sobre o próprio Deus, sendo Ele o maior e o melhor presente, ou como você pode mudar a palavra, dizer o maior e melhor dádiva, que é Ele mesmo. Nós recitamos, não chegamos a recitar, mas apareceu aqui nos slides. Eu não vou pregar nesse texto, mas é o tema de missões estaduais, é Romanos 10, o versículo, o texto de a divisa é Romanos 10, 15, mas o versículo que antecede o 15, evidentemente o 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Aí na sequência vem o texto que é usado para missões estaduais. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão são belos os pés dos que anunciam boas novas. Você crê em Deus? Como é que você crê em alguém do qual você não conhece? Você deixaria seu filho sob a responsabilidade de alguém que passa na sua rua e diz assim: eu cuido de criança, pode deixar absolutamente sob a minha responsabilidade, que não haverá nenhum problema. Qual pai, eu não vou dizer nem pai, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso deixaria sob a responsabilidade desta pessoa desconhecida o seu filho? O conhecimento de Deus nos leva a valorizar a Deus. Portanto, eu posso dizer que nós não conhecemos Deus. Volto a dizer, prego para mim. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Nos últimos dias, há uns 15 dias aproximadamente, 20 a 15 dias, eu fui impactado com algumas leituras de alguns livros que falaram muito ao meu coração.
Chegando mais parentes, viu, pastor? Esse aqui é meu cunhado e a minha cunhada, Elaine e Paulo Sérgio. Quero dizer aos demais que já estavam aqui que esse ambiente acaba produzindo essas circunstâncias, porque ele não é... Todos percebem que isso é uma casa que nós estamos iniciando a obra do Senhor nesse local. Então, eu quero que ninguém se sinta tão incomodado com essas coisas e eu gostaria que você concentrasse a sua atenção na palavra de Deus nesse momento. Então eu fui impactado com algumas leituras, basicamente 4 livros. Eu não li todos eles não, mas eu li partes dele e as partes que eu li desses livros me fizeram refletir sobre a importância de Deus na minha vida e também me fazer perguntar aquilo que eu perguntei para vocês, se eu conheço Deus. Em 7 de janeiro de 1855, um jovem pastor tinha apenas 20 anos. Do auditório aqui, talvez somente Tarsila fosse mais jovem. Pregando numa pequena congregação ao sul de Londres, num domingo pela manhã, iniciou o seu sermão com as seguintes palavras, abre aspas: a mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus a quem chama Pai. Podemos compreender e aprender muitos outros temas, derivando deles certa satisfação pessoal e pensando enquanto seguimos nosso caminho. Olhe, sou sábio. Mas quando chegamos a esta ciência superior e descobrimos que nosso fio de prumo não consegue sondar sua profundidade e nossos olhos de águia não podem ver sua altura, nos afastamos pensando que o homem vaidoso pode ser sábio, mas não passa de um potro selvagem, exclamando então solenemente: nasci ontem e nada sei. Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente que os pensamentos sobre Deus. Ao mesmo tempo, porém, que este assunto humilha a mente, também o expande. Este assunto é eminentemente consolador. Na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as tristezas. E na influência do Espírito Santo, alívio para todas as mágoas. Você quer esquecer sua tristeza? Quer livrar-se de seus cuidados? Então, vá. Atire-se no mais profundo mar da divindade. Perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente descansado, reanimado e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação que a meditação piedosa a respeito de Deus. Esse jovem de 20 anos ficou conhecido na história como o príncipe dos pregadores. Para aqueles que são evangélicos, sabem que eu estou falando de Charles Haddon Spurgeon. Talvez o maior pregador dos últimos 200 anos. 20 anos ele descobriu isso. Eu quero falar sobre isso. Esse é um tema muito duro e muito caro e temeroso para mim. Por quê? Porque as pessoas que veem alguém se propor a falar sobre Deus podem olhar para ele e dizer assim: ele se julga ou talvez saiba muito sobre Deus, o que é um engano.
O risco que eu corro desse atrevimento é grande, porque a grandeza do conhecimento sobre Deus e a profundidade disso é absolutamente inadequado a mim e eu diria para quase todos os seres humanos. Somado a isso, o nosso tempo é muito curto. Seria muita pretensão minha querer falar sobre esse tema achando que cada um aqui sairia absolutamente cônscio de quem é Deus e desejoso de conhecê-lo mais. Mas eu me daria por satisfeito se ao encerrar esse sermão, essa mensagem, aqueles que estiveram aqui, saíssem daqui desejosos de conhecer mais sobre Deus. Que o Espírito de Deus toque em nossos corações. E para isso eu quero usar as palavras do próprio Deus. Êxodo capítulo 3, mais especificamente as palavras de Deus numa teofania, numa manifestação de Deus, numa sarça ardente. A sarça, uma figueira queimava, uma planta queimava-se, mas não se consumia, e no meio dela uma voz do anjo do Senhor saiu para falar para Moisés. No momento em que Moisés estava querendo questionar o seu comissionamento, a sua indicação para ser o líder, para libertar o povo de Israel do Egito. Ele estava, na verdade, se você for ler todo o contexto, e eu não vou ler o contexto todo por causa do tempo, das limitações de tempo, mas se você ler o contexto, você vai perceber que as palavras de Deus dirigidas a Moisés, elas foram dirigidas como uma forma de, não de convencê-lo a ir até Faraó, mas dizer assim: eu estou contigo. E ele então coloca um monte de objeções. E a resposta, uma das objeções era: eu não sei qual é o teu nome. Quem eu vou dizer que tu és? Versículo então 13 do capítulo 3 do livro de Êxodo diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. E o versículo 15 diz: disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Nós, nesse texto, temos 3 vezes Deus falando, dirigindo-se a Moisés. Em todas as vezes aparece aqui nessa narrativa, nessa narração de Moisés sobre essa manifestação de Deus a ele. No versículo 13, depois da pergunta que Moisés faz, no versículo 14, Deus diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eis uma frase clara, limpa, curta, e que até hoje nós não sabemos dizer o que significa, na sua completude. Mas essas palavras que aqui foram ditas por Deus a Moisés, nos ajuda a elucidar a natureza de Deus. Na verdade, o livro de Êxodo é uma forma de Deus manifestar-se, revelar-se. Ele se revela no livro de Êxodo, você vai ver de 2 formas.
Uma é através de atos sobrenaturais poderosos. Desde a saída, a preservação, vamos dizer assim, da vida de Moisés, até as pragas que são lançadas sobre o Egito, e depois as maravilhas que o Senhor faz para aquele povo em meio à caminhada durante 40 anos no deserto. Ele então revela-se àquele povo um Deus que não está distante, mas é um Deus que está próximo. E além disso, Deus se revela no livro de Êxodo por meio das suas próprias palavras faladas, e esta é uma delas. Ele fala, ele aparece em alguns momentos e manifesta-se a quem ele está falando, e um dos homens mais privilegiados do mundo, de toda a existência, foi Moisés, porque há uma parte no texto mais à frente que diz que Moisés não é comparável a quase ninguém, porque ele falava com Deus face a face, e a Bíblia diz que ninguém jamais viu Deus face a face, porque é impossível nos depararmos com Deus e permanecermos vivos, porque a distância de Deus para nós, a pureza, a retidão, a santidade, a justiça, o amor, a grandeza de Deus, comparada com o homem, simplesmente aniquila o homem. Mas essas palavras aqui nos fazem tentar entender como Deus. Estamos, então, vivendo uma época difícil, porque as pessoas estão se afastando de Deus, e esse afastamento de Deus só mostra uma coisa, uma realidade, é que nós não conhecemos Deus. Inclusive a igreja de Cristo Jesus que proclama o seu nome. Porque à medida que nós vamos conhecendo Deus, mais gostaríamos de estar mais próximo dele, de estarmos mais próximos dos seus planos, próximos do seu propósito, da sua vontade. Existe uma tendência, eu diria duas tendências no mundo atual que influenciam o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir e a nossa maneira de ver Deus. Nós chamamos isso genericamente de valores pós-modernos. Pasmem os que aqui não sabem disso. As organizações internacionais fazem pesquisa para saber o nível de transformação social. Há um programa que aplica a cada 2 anos uma pesquisa global para saber o nível de pós-modernidade que cada país está, para ranquear os países em aqueles países pós-modernos, os países modernos, os países arcaicos, etc. E se você for analisar quais são as perguntas que eles fazem acerca dos valores que cada pessoa tem, eles dizem qual a importância de Deus em sua vida. Se os irmãos estiverem duvidando da minha palavra, eu posso passar o questionário para os irmãos. E quanto mais as pessoas respondem que é irrelevante a opinião de Deus para a vida delas, mais pós-moderna é aquela nação, mais pós-moderno é aquele povo. Por quê? Porque os valores que nós chamamos de pós-modernos, que são supervalorizados, é a individualidade ou o individualismo, a subjetividade. Cada um tem a sua verdade. Não existe uma verdade única, dizem eles. Quem defende a unicidade da verdade, ou uma verdade absoluta, é simplesmente ridicularizado. Essa é a sua verdade. Nós já ouvimos isso, eu e a minha esposa, conversando com algumas pessoas. Eu disse, essa é a sua verdade, esse é o seu Deus. Eu não entendo a Bíblia como você entende, como se nós pudéssemos interpretar a Bíblia a nosso bel prazer. A Bíblia é a autoridade. Não sou eu que digo o que ela deve dizer ou não, ou qual é o valor que ela tem ou não, se ela precisa ser atualizada ou não. Se ela precisar ser atualizada, ela deixa de ser a palavra de Deus. Porque Deus, eu sou. Se Ele eu sou, Ele não muda. O eterno não muda. O que significa eu sou o que sou? A palavra, eu não entendo absolutamente nada de hebraico.
O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego. Mas eu fui nos comentários bíblicos e nos livros que falam sobre o que essa palavra traduzida como eu sou o que sou foi escrita. E ela foi escrita com uma palavra hebraica que é Iá, que seria, depois vai ser juntada e formar Iavé, que não é, na verdade, o nome próprio, mas depois passa a designar o nome que o próprio Deus dá a Ele mesmo, para que as pessoas, todas as vezes que pronunciassem o nome de Deus, soubessem de quem eles estão se referindo. O nome de uma pessoa representa o que ele é, a sua essência. É por isso que a Bíblia dá tanta importância ao significado dos nomes. Mas essa palavra que aparece lá no original, segundo os comentaristas, falam que o tempo verbal usado, ele é indefinido. Como assim? Porque eu posso dizer assim, fulano foi, do verbo ser. Eu sou, mas eu não sempre fui. É confuso isso, vejam a grandeza do conhecimento de Deus, ou a complexidade, não necessariamente confuso, talvez seja confuso para a nossa mente limitada, humana, porque a distância da minha cognição, da minha inteligência, da minha sabedoria para a de Deus é abissal. E eu não falo apenas de mim, todo ser humano. Nós estamos afastados de Deus porque há uma diferença entre Criador e criatura. Há um distanciamento disso. Mas o texto diz que ele, em outras palavras, ele queria a expressão eu sou o que sou, quer dizer eu era, eu sou e eu serei. Quando você ouve isso, que impacto isso tem em sua vida? Você serve um Deus que diz assim, eu fui ou eu era, eu sou e eu serei. Nas palavras do pastor John Piper, Deus é absolutamente, Ele é absoluto. Deus sempre Deus. Ele não tem começo nem fim. Esse Deus sustenta tudo o que vem a existir. Ele cria todas as coisas porque Ele não é criado por ninguém. É esse Deus que você serve ou é esse Deus que você conhece? Que temor tem a sua vida? Com base no conhecimento que você tem de Deus. Ele é o que é. Ele existe. É por isso, irmãos, que a pesquisa, seja ela qual for, não consegue descobrir ou conhecer Deus. Deus não é conhecido por meio de uma pesquisa. E eu quero dizer uma coisa que eu não disse no começo. Esse conhecimento que nós estamos falando aqui não é um conhecimento em torno de informações. Quando a palavra de Deus fala, conheça o Senhor, ou prossigamos em conhecer o Senhor, a palavra conhecer aí significa viver experiências com Ele. É vivencial, é experiencial. Não é um conjunto de informações que você tem sobre Deus. E nós temos inúmeras. Eu diria que hoje nós nunca tivemos tantos livros escritos sobre Deus como temos hoje. Excelentes livros. Mas talvez seja a época em que menos conhecemos Deus. Em termos de relacionamento com Deus. Em termos de intimidade com Deus. Em termos de valor que damos a Deus. A glória de Deus não é admirada pelas pessoas. O que é admirado pelas pessoas é aquilo que Ele pode dar. O pastor John Piper faz uma pergunta no livro Deus é o Evangelho. E eu quero fazer isso em forma de teste para você. Ele faz a seguinte pergunta. Se você pudesse ter o céu sem doenças, com todas as pessoas que você gosta na terra, com toda a comida que você gostava, com todas as atividades relaxantes que já desfrutou, com todos os prazeres físicos já experimentados,
todas as belezas naturais contempladas, nenhum conflito humano ou desastres naturais. Mas sem Cristo, se Cristo não estivesse lá nesse lugar chamado céu, você ficaria satisfeito no céu? Que pergunta difícil de responder. Esqueça todo o sofrimento. Esqueça todos os prazeres. Há um lugar assim, mas Deus não está lá. Você gostaria de viver lá? Porque essa pergunta, a resposta que você der a essa pergunta, vai dizer, vai indicar o que é que mais você admira em Deus. Se é aquilo que Ele pode lhe dar ou se é Ele mesmo. O que é mais importante para você? É em Deus que nos deleitamos ou em suas dádivas? Deus pode suprir todas as nossas necessidades e Ele diz, Cristo satisfaz todas as nossas necessidades. Mas você procura Deus porque Ele pode suprir suas necessidades ou pelo simples prazer de ter Ele como seu Deus? Eu poderia ilustrar isso aqui com algumas coisas que acontecem comigo e a minha esposa. Eu vou pedir para ela permissão para isso. Todo casal tem discussões. Às vezes ela bota vou criar agora, um cesto de roupa suja no caminho e eu tropeço e caio. E eu fico irritado com isso. E então eu agrido-a e nós brigamos. Mas aí depois eu descubro que aquela minha momento de raiva excedeu. E eu queria que ela me perdoasse. Mas eu queria que ela me perdoasse porque eu queria que ela, na verdade, me desse uma atençãozinha melhor à noite. Eu queria que ela fizesse minha comidinha mais agradável naquele dia. Então eu me aproximo dela para me reconciliar com ela, eu vou dizer assim, com segundas intenções. Mas eu poderia também querer reconciliar-me com ela simplesmente pelo prazer de estar em paz com ela. Ela é mais importante do que aquilo que ela pode fazer para mim. Entende o que eu estou querendo dizer? Deus é mais importante do que aquilo que Ele pode lhe dar. Esse é o Deus apresentado aqui. Ele é o que é. Então, o que é que significa isso? De cara, eu vou voltar para o que estava falando sobre a mentalidade humana. Então, essa mentalidade do mundo atual, ela simplesmente abandona a ideia de Deus. Ou quer colocar Deus num cantinho em segundo plano. E o triste disso é que essa mesma mentalidade está sendo absolvida pela Igreja de Cristo Jesus, que deveria corrigir essas coisas. Quem nunca foi a uma igreja aqui onde lhe ofereciam tudo, menos Cristo? Venha para essa igreja porque tem culto disso, culto daquilo, culto da libertação, culto da prosperidade, culto não sei o quê. Afinal de contas, você está querendo oferecer Deus às pessoas ou aquilo que Ele pode dar para as pessoas? O que é mais importante? O que é mais glorioso? O prazer que Deus pode dar ou Ele mesmo? Nós cantamos que Ele é digno de toda honra, de toda glória. Então é preciso, usando Jeremias, voltar para o bom caminho. Olhem e retornem para o bom caminho. E o bom caminho é o mesmo caminho ensinado pela palavra de Deus. Eu sou o que sou. A primeira coisa, vamos dizer assim, que essa expressão que é apresentada aqui em Êxodo 3 nos apresenta ou nos revela o que ela significa, é que Deus é maior do que o que podemos entender ou imaginar. Essa é a primeira evidência. Porque essa frase, que parece ser compreensiva, não é tão compreensiva assim. Sejamos honestos. Porque ela apresenta Deus como algo que é insondável. Que a mente humana finita não tem condições de chegar até lá.
Deus está fora dos limites físicos e sensoriais. Há um livro que é em inglês, mas seria assim, ele está lá, e não está em silêncio. É falando sobre a transcendência de Deus. O Antigo Testamento apresenta Deus como um Deus, a princípio, né, que está no céu, e ele fala isso em sua palavra, mas também entre os seus. Então ele está acima da limitação material, física. Então há uma diferença enorme entre o Criador e a criação. Deus é grande e não há nada maior. E a grandeza é até difícil de ser... A gente fala de grandeza em proporção medida em escala métrica, né? Metros, centímetros, quilômetros. Não há comparação da grandeza de Deus em termos métricos. Veja bem, levaríamos aí cerca de 10 milhões de anos viajando a velocidade da luz para viajar toda a Via Láctea. 10 milhões de anos. Deus fez o universo. Então, estão entendendo assim? Não há comparação. É por isso que quando os pesquisadores, os cientistas tentam então fazer um estudo sistemático sobre Deus, eles não vão encontrar nada. Porque Deus está acima dessa capacidade física e sensorial de se perceber. Ele não se confunde com a sua criação em momento algum. Deus é diferente do mundo criado. Eu sou o que sou. Não há comparação, entende o que eu estou querendo dizer? Não há paralelo com Deus. Segunda verdade que esse texto, ou que essa palavra de Deus a Moisés nos ensina é que Deus é eterno. Isso nós ouvimos desde criança. Mas veja bem, o Salmo 90, versículo 1 e 2, pedi que André bote aí no slide, se puder. Salmo 90, 1 e 2 diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Veja o versículo 2: Antes que nascessem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele não teve início, não tem fim, não morre, não acaba, ele é autoexistente. Nós estamos aqui agora. Não estaremos aqui, mas Deus estará. Você tem dúvida sobre a prosperidade ou o que vai acontecer com a vida do seu filho? Descanse no Senhor, Ele é eterno. Eu sou o que sou, entende o que eu estou querendo dizer? Você não precisa estar aqui, porque o cuidado de Deus sobre ele será o mesmo enquanto você está aqui. E quando você não estiver mais, a sua imutabilidade, que é outra verdade ensinada por esse texto, fará com que ele continuará cuidando nas mesmas proporções, com o mesmo cuidado, sem uma vírgula de mudança. Conheces a Deus? Confia em Deus. Quem conhece Deus, confia em Deus. E quer mais e mais de Deus. Deus é eterno. A segunda verdade é que Deus não muda. O Salmo 102, versículos 25 a 27. Salmo 102, versículos 25 a 27. Diz assim: No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Verso 27, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Ele é constante, irmãos. Ele não tem sombra de variação. Ele não tem mau humor.
para irar-se com você a ponto de lhe destruir quando você faz algo errado. Porque se Deus nos castigasse conforme os nossos merecimentos, quem estaria aqui agora? Ninguém, irmãos. Ninguém estaria aqui. Ele não se descontrola, mas também ele não pode ser melhorado. Ele é perfeito. Ele não está em desenvolvimento. Ele não está evoluindo para algo melhor. Ele é pleno, perfeito, bom. Todas as perfeições imagináveis que a sua mente pode dimensionar, ele é. Então, por isso, ele não desaponta, ele não frustra ninguém, ele não mente, porque Deus não é homem. Eu sou o que sou. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele cumpre. Ele não se arrepende do que ele faz, do que ele diz, do que ele promete. Portanto, ele é confiável. Ele é autossuficiente. Irmãos, Deus é independente. Ele não foi feito, ele não precisou de ninguém para fazê-lo. Obrigado. Ninguém fez Deus. Ele não depende nem precisa de ninguém para se manter vivo. Ele não precisa do seu dinheiro, das suas ofertas. Ele não precisa ser alimentado por ninguém. Ele é autossuficiente. Ele é mais forte do que nós. E nós é que somos sustentados e dependemos dele. Por isso não se preocupe. A existência dele não está correndo perigo. Quando alguém diz assim, Deus não existe ou Deus está morto, engana-se muito. Porque a existência de Deus não está em xeque. O livro de Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo está pregando no Areópago de Atenas, e ele nos diz uma coisa falando aos gregos que estavam naquela cidade, no versículo 24 e 25. 17, versículos 24 e 25. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Salvador dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele não necessita de nada, é ele que dá aquilo que nós precisamos. Ele é todo-poderoso, ou ele é onipotente. O Salmo 115 também fala sobre isso. Salmo 115, versículo 3. Diz assim: o mar olhou e fugiu. Desculpem, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Não há restrições para fazer o que Deus quer fazer. Ninguém coloca limites em Deus. Mas você pode dizer assim, então Deus faz todas as coisas? Não, ele só faz aquilo que lhe agrada fazer. É exatamente por isso que ele é todo poderoso, porque ninguém o força a fazer aquilo que ele não quer fazer. E tudo o que ele quer fazer é bom, é melhor, é excelente. Então não há restrições, não há poder que possa ser comparável. Ele faz o que quer, mas ele sempre quer o bem. Nada o impede, nada o limita.
Ele age com a mesma facilidade como pensa e como deseja, sem limitação de lugar, porque ele também não tem limitação espacial. A mão do Senhor pode chegar a qualquer lugar, porque ele, além de onipotente, ele é onipresente. Jonas, um profeta que foi enviado para pregar, queria fugir da presença de Deus e foi engolido por um grande peixe. E nas profundezas do mar, no fundo do mar, e engolido por um peixe, ele eleva sua voz a Deus e Deus o ouve. Não há limite para o agir de Deus. A mão do Senhor pode chegar a qualquer lugar. Ele não precisa ir para um lugar para agir, pois não há distância para ele. Ele pode agir instantaneamente em qualquer lugar do mundo e em mais de um lugar simultaneamente. Tudo isso está imbuído ou embutido na frase que Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. E por último, Deus não está limitado no espaço. Ele é onipresente. E aí, não vou ler, mas o Salmo 139 é muito claro sobre isso. É um salmo de Davi, que ele diz: da onde eu fugirei da tua presença, Senhor? Se eu descer ao mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu subir ao mais alto monte, ali também tu estás. Eu não posso fugir da tua presença, Senhor. Então, não há lugar onde alguém possa se esconder de Deus. Não há lugar onde Deus não possa estar, e não há lugar em que Deus não possa chegar e agir e atuar. Porque Ele é o que é. E por último, irmãos, depois que Ele diz o que Ele é, ou como Ele é, Ele se dirige a Moisés, dizendo o nome dele. Falei que ele fala 3 vezes. A primeira é essa, no versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Aí o versículo 15, ele diz: disse mais Deus a Moisés: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. A palavra que aparece aí na minha Bíblia, acho que em todas de vocês, o Senhor, todas as letras são maiúsculas. Então isso significa dizer que Deus está dizendo: esse é o meu nome. Eu sou o que sou, é o que, a essência, a minha natureza é essa. Mas o nome pelo qual eu devo ser chamado pelas pessoas é Senhor, é Yahvé. Isso denota uma verdade. Ele é dono de todas as coisas. O Senhor é aquele que manda. Uma frase que a gente costuma dizer: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu diria: seja ajuizado. Obedeça a Deus. Conheça a Deus e você vai se admirar. Toda vez que ouvimos o nome de Deus, Senhor, Yahvé, somos levados a refletir que Ele é o que Ele é absoluto. O maior bem, a maior dádiva que Deus pode, a mais sublime dádiva que Deus pode dar ao homem, é Ele mesmo. Recebam. Não queira só o que Ele pode dar. Há incontáveis bênçãos da mão de Deus para as nossas vidas, mas elas não virão se Ele não for o seu Deus. Há pessoas que atribuem a Deus o seu progresso, mas quando elas não conhecem a Deus, elas estão enganadas. O progresso dela não tem a ver com Deus. Porque Deus não satisfaz o desejo egoísta do nosso coração. Deus não divide a sua glória com ninguém, diz Ele. Ele não deixa que você fique no trono. Há pessoas que colocam a si mesmo no trono, ou colocam os seus próprios filhos no trono, ou colocam o seu patrimônio no trono.
E quando você pede para que o Senhor faça o prosperar mais ainda, Ele está ratificando o seu desejo de manter um ídolo no lugar dele. Por isso, não tenho dúvida em afirmar que Ele não satisfaz esse seu desejo, porque o desejo de Deus é que Ele seja colocado no alto e sublime trono, e esse alto e sublime trono pode ser dentro da sua vida, no seu coração. Tire aquilo que está impedindo que Deus seja o seu Deus, o valor supremo da sua vida, e receba-o como único e suficiente Salvador, e você vai experimentar uma alegria indescritível. Eu ponho em dúvida aquele que aproxima-se de Deus e não tem essa experiência de admirar-se de Deus e querer mais e mais de Deus. Queiramos Deus, que Deus então em Cristo nos abençoe. Pastor.